foi uma busca de um lugar onde eu pudesse ter uma casa dos sonhos. Esse lugar ele é mágico, porque a gente tem mata, tem água, tem tudo. Na época, eu não era arquiteta, mas eu sempre quis desenhar a minha casa dos sonhos, eu tinha isso muito claro. E eu falei assim, então eu acho que eu vou fazer arquitetura. Comecei a fazer arquitetura, aquilo assim, eu realmente me encontrei ali, fazendo vários cursos. Então assim, fui para Barcelona, fiz Fab Academy. Então ele me trouxe, eu trouxe de lá alguns elementos, assim, sabe? Tipo sensores, automação, as coisas que foram cortadas a laser, os desenhos, assim. Eu trouxe desse curso, que eu cheguei super crua lá. Em Barcelona, eu fui para um hotel numa cidadezinha que chama Olot. E era um hotel que me impactou demais, assim. Eu falei, gente, que arquitetura é essa? Muito diferente, eu não tinha visto nada igual aquilo. Fui buscar quem eram os autores daquilo e descobri que era o RCR, que depois ganhou um Pritzker, eles, assim, super laureados. E nessa descoberta, descobri também que eles faziam um curso. Foi um divisor de águas, assim, porque eu vi muita coisa e eu me identifiquei. Eu falei assim, eu tinha que ser, assim, trabalhar com os caras, porque eles fazem tudo que eu acredito. São minimalistas, mas são preocupados com o entorno, são preocupados com o bem-estar, entendeu? É uma arquitetura muito sensorial. Me apaixonei e voltei. Então, quando eu voltei, eu falei, já tenho esse desenho, é isso, já sei o que eu quero. A casa, ela está colocada assim, o terreno ele é entre a água e a mata. Então eu tinha dois elementos que assim, eu não podia perder. E por isso que ela é toda aberta. Ela está no meio disso aqui. Então eu tenho essa vista de um lado que é todo mato e do outro lado eu tenho água. Queria que ela fosse uma coisa que eu usasse muito pouco, eu usasse muito a luz do sol. Então eu tentei fazer algumas aberturas, eu proporcionei essa transparência que o sol entra. Mas por outro lado eu precisava de privacidade. Então eu optei por colocar, assim, fazer um paisagismo que abrigasse a casa quando necessário. Eu optei por 3 materiais, que eu acho são 3 coisas que combinam muito e eu não queria poluir o lugar, eu queria que ela realmente ela pousasse aqui, sabe? Sem interferir tanto. É uma casa relativamente grande, mas é uma casa discreta. Então eu usei de aço, aqui eu tenho aço, concreto e vidro, só. Tenho alguns poucos elementos mais de mobiliário, de madeira, mas o resto é tudo aço, vidro e concreto. O aço por 2 motivos. É um material, embora bruto, elegante. E ele tem um certo, assim, ele tem um colorido dele, que tem, em alguns dos elementos eu deixei ele cru. E ele tem quase um reflexo. E essa casa, ela também, eu queria que ela fosse um reflexo do que eu tenho lá. Então, por exemplo, esse espelho, essa piscina que eu tenho, ela é um reflexo da represa. E o vidro é transparência. O concreto, eu sempre fui apaixonada por concreto. É um material, no Brasil, relativamente barato e muito conhecido, então assim, existe uma certa abundância de mão de obra, diferente do aço, mas não é qualquer um que trabalha o concreto assim com essa elegância. A arquitetura, para mim, é realmente a construção do sonho. A arquitetura, ela afeta totalmente, ela tem a capacidade de elevar uma pessoa, porque ela te traz todas essas sensações. Assim, quando você entra num lugar e que você se sente impactado, e se você for ali cutucar, né, você vai pensar assim, mas por que me impactou tanto aquilo? Por quê? Porque eu senti um cheiro, ou porque eu tenho uma luz, ou porque tem um canto que eu lembrei de alguma coisa. Então, arquitetura é isso, é arte e é sonho.